pensamentos e sentimentos, elevando a Ti, Mestre Jesus, que nos trouxe essa mensagem, agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos, de em conjunto conhecermos melhor os Teus ensinamentos, a fim de que possamos cada vez mais nos aprender desses ensinamentos, mas principalmente de colocar em prática em nossas vidas, a fim de que possamos nos aproximar da fonte, da origem de tudo, que é Deus, nosso Pai. Pedimos nesse momento que fiquemos mais atentos para poder perceber tudo aquilo que nos será trazido. E nesse sentimento, nesse envolvimento amoroso dos amigos espirituais que dirigem essa tarefa, pedimos a Tua permissão e a de Deus, nosso Pai, para que possamos iniciar o estudo desta tarde. Na Tua paz e graças a Deus. Pedindo também um envolvimento amoroso ao nosso companheiro Guilherme Frankel, que está encarregado dos estudos dessa tarde. Muita paz. Obrigado, Miguel. Boa noite. Com alegria enorme que a gente volta, quase que o nosso ponto de partida na casa. Tirando a reunião pública da quinta-feira de manhã, eu diria que esse é um dos trabalhos que eu trago assim muito fortes no coração. E talvez por conta disso tenha me sentido na obrigação tão grande de buscar pautar o pensamento e falar com tranquilidade sobre um assunto no mínimo difícil para todos nós, porque tangencia algumas questões ainda muito pobremente elaboradas dentro dos âmbitos religiosos, embora estejamos amplamente discutindo esses pontos que dizem respeito à programação genética no campo da ciência. Durante algum tempo, nós nos contentamos muito intensamente em pensarmos-nos como criaturas aprisionadas em uma dimensão material que deveriam a qualquer custo libertar-se, salvar-se de uma dimensão limitante, aonde a dor, a confusão e o sofrimento são ambientes absolutamente característicos. E durante este exercício, mediante o sentimento íntimo de que somos criaturas transcendentes e que sobrevivemos à morte e que de alguma forma estamos submetidos a uma potência superior, temos cunhado códigos de conduta que estabelecem o funcionamento de nossos grupamentos sociais. Códigos que vêm se transformando, que vêm se reformando ao longo dos séculos, mas que ainda apresentam as suas dificuldades, as suas deficiências, e talvez eu arriscaria dizer que com a doutrina espírita também não é diferente. Portanto, tudo o que estamos tratando ainda é um corpo de conhecimentos passível de ampliação. Muitos desses conceitos mais novos são conceitos que não estão totalmente aceitos em termos de doutrina espírita, até porque Kardec, há 150 e poucos anos atrás, não tinha ainda acesso a conceitos que para nós hoje são absolutamente triviais, como a ideia de ecologia, como a ideia de evolução das espécies, como a ideia da genética enquanto matriz que carrega em si todo o rol de possibilidades de manifestação biológica das criaturas. Alguns desses conceitos
surgiram quase que em paralelo com a codificação da doutrina espírita, e outros surgiram apenas alguns anos depois. E sendo assim, é necessário que nós reflitamos que a doutrina espírita, constituída principalmente como uma filosofia, um código de conduta moral, uma forma de pensar a vida, calcada a partir do que temos em termos de pensamento científico, espelhou à época, portanto, o conhecimento científico vigente naquele período. Entretanto, é curioso percebermos que mesmo naquela época, Kardec já tinha preocupações que talvez fossem pontos fora da curva do que pode se pensar como a linha de pensamento de seu período histórico. Porque ele questiona em O Livro dos Espíritos qual é o grau de liberdade que temos quanto à possibilidade de extinguirmos espécies, de definirmos o surgimento de novas espécies, de interferirmos intensamente nos próprios processos de desenvolvimento de espécies existentes, dando vazão, portanto, a modificações destas em nosso orbe. Questiona ainda mais, quando trabalha em O Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia de que é mesmo uma obrigação de nossa parte trabalharmos, sobrarmos intensamente no orbe em que nos encontramos ora encarnados, saneando as condições para que cada vez mais e mais espíritos possam estar encarnados com condições, com qualidade de vida consideravelmente superiores às anteriormente observadas. Sendo assim, portanto, poderia dizer que a codificação preza não apenas por essa libertação da individualidade espiritual que transcende a realidade material, a salvação, como muitos de nós temos nos acostumado a colocar, mas ele nos propõe um caminho diferente, e talvez este seja o ponto diferenciado para todos nós. Porque ele coloca o caminho de libertação como sendo a nossa ampliação do grau de consciência acerca do funcionamento da matéria que ora nos abriga enquanto seres. Ele nos coloca sobre a obrigação de interferirmos intensamente neste ambiente, procurando as melhores condições possíveis de manifestação da vida. Colaborando, portanto, segundo palavras do Espírito Emmanuel no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, psicografia do livro do Espírito André Luiz, que há uma responsabilidade de todos os espíritos de cocriação, ou seja, a partir de todo o material disponibilizado por este algo soberanamente bom e justo a que arbitramos chamar de Deus, é nossa obrigação trabalharmos intensamente, constituindo os nossos entornos de forma o mais bela, ética e esteticamente possível. Costumo dizer para os nossos jovens lá da Rocinha, onde temos o prazer de trabalhar como evangelizadores, que nós ainda estamos tão distantes disso, que construímos nossas obras estando atentos apenas às dimensões visíveis. E talvez a melhor prova disso é quando podemos puxar os nossos armários em nossas residências e constatarmos que, embora peças belamente constituídas pelas dimensões frontais e laterais, o fundo geralmente é sempre mal acabado. Algo que não pode ser observado na natureza. Sobre todas as dimensões possíveis, ao observarmos as obras naturais, encantamo-nos com a beleza, com a perfeição
e com a simplicidade daquelas construções que vêm se repetindo de formas multimilenares, mas não estáticas. Porque à medida em que estas estruturas se repetem, em especial as biológicas, há intervenções consideráveis de transformações que legam ao planeta novas estruturas, novas espécies, assim como nos propõe Darwin. Quando olhamos para a obra Evolução em Dois Mundos, percebemos que este processo de transformação e evolução não é apenas um processo arbitrário ou mecanicamente constituído pelas forças da natureza. É muito mais do que isso. Um processo orquestrado pelos espíritos superiores que coordenam o processo de desenvolvimento de nosso orbe e de toda a vida aqui manifesta, com o objetivo de oferecer as melhores condições possíveis para que todas as inteligências a este orbe ligadas tenham as condições de manifestarem-se e desenvolverem-se na medida de suas necessidades. Sendo assim, sistematicamente estes cientistas, chamados à primeira hora da formação do orbe, têm trabalhado, segundo André Luiz, constantemente, buscando novas formas, aperfeiçoando seus próprios conhecimentos como os cientistas a que temos acesso, os encarnados, aperfeiçoando as formas de manifestação da vida, extinguindo espécies, promovendo novas espécies, por vezes saneando todo o orbe e recomeçando quase que do zero, por perceberem novas possibilidades de manifestação dentro deste cenário. Somos capazes, portanto, de observar a história do gênero humano em todas as suas espécies e subespécies, das quais nós somos talvez o que há de mais evoluído, mais moderno. O Homo sapiens, que teve a sua origem em algum cruzamento que talvez pudéssemos à época considerar como um desvio do processo natural de multiplicação, de algum homo ou alguma coisa, cujo elo ainda buscamos. Somos capazes, através da pesquisa de todas as estruturas genéticas encontradas através dos fósseis e de ossadas, verificarmos que é possível ordenar em uma linha contínua de progresso estes homo qualquer coisas, até o ponto que chegamos atualmente, em que nos manifestamos em belíssimos mecanismos biológicos que dão vazão às nossas competências e capacidades intelecto-morais. Mas como será que se deu este processo? Talvez esta seja uma grande pergunta. E o outro ponto é: estaremos nós estagnados neste processo de desenvolvimento, de evolução corporal? Bem, como chegamos a este processo, nós já compreendemos mediamente do ponto de vista biológico, através dos estudos comparativos e mais recentemente através das pesquisas genéticas. Compreendemos que nos processos de formação de novos corpos, em determinadas e especialíssimas circunstâncias, dadas as interferências do meio, ocorrem transformações que determinam o surgimento de novas estruturas corporais, diferentes de suas originais, ou pelo menos levemente diferentes, mas que trazem possibilidades extremamente diferenciadas, como, por exemplo, o enfraquecimento de nossa mordida pela redução do músculo que liga a nossa mandíbula, mas que deu a possibilidade de que nossos crânios pudessem aumentar consideravelmente de tamanho,
dando a possibilidade da construção de uma nova estrutura cerebral chamada neocórtex, que talvez seja um dos simuladores mais perfeitos de que tenhamos notícia na história, entregando a todos os homo qualquer coisa daquela época uma capacidade diferenciada de viver o presente, aprender com a comparação da repetição de todas as experiências até então e projetar para o futuro, podendo assim evitar a repetição de equívocos, facilitar a vida e até mesmo programar o futuro. Recém-saídos da animalidade, conforme nos coloca André Luiz, começamos uma nova era, a era do pensamento contínuo, em que cada pensamento encadeia-se de forma sequencial e integrada, dando a possibilidade de compreendermos o nosso entorno e interferirmos sobre ele. Tudo isso graças à flexibilização de um músculo que talvez, para os homo da época, pudesse ser visto como um ponto de fraqueza, uma vez que a possibilidade de morder reduzia-se consideravelmente, trazendo novos estímulos para aquelas criaturas mais fracas que teriam que começar a constituir instrumentos e técnicas mais adequadas para alimentar-se e defender-se. Este estímulo constante trouxe para nós instrumentos como o fogo, o garfo, a faca, as colheres, os fogões, entre outros. Nos diz ainda a codificação através da palavra, agora sim, de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que este processo de transformação, de evolução genética, não se dá apenas a partir da intervenção de espíritos superiores que promovem transformações, mutações genéticas, mas também pela chegada de espíritos mais desenvolvidos que os até então habitantes da Terra, que traziam em si uma condição diferenciada de manifestação e que, portanto, ao reencarnarem em nosso orbe pelos processos naturais de tomada dos corpos físicos, constituindo instrumentos de manifestação, impunham aos processos de separação celular novas estruturas de manifestação, mais complexas, mais adaptadas às suas capacidades diferenciadas de manifestação da inteligência. Percebemos, portanto, que há uma tríplice combinação de conceitos, aonde a intervenção de espíritos superiores nos processos de construção dos códigos genéticos, a intervenção do meio que sistematicamente adapta-se às novas condições do planeta e a chegada de espíritos com capacidades intelectuais superiores são a base, o cerne para o surgimento do Homo sapiens e de todas as manifestações como entendemos atualmente. Neste sentido, então, percebemos que o processo de desenvolvimento dos mundos, o desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais e a ampliação de nossas possibilidades de livre-arbítrio são características preponderantes para a transformação de nossos instrumentos. E, portanto, poderíamos inferir que nossos corpos, por uma questão de evolução espiritual, encontram-se em processo de adaptação constante. Podemos abolir este pensamento religioso, espiritual, filosófico e pensar sobre o ponto de vista da observação científica, quando percebemos a redução dos dentes caninos, a eliminação dos sisos, o sumiço de algum órgão, hoje chamado de apêndice, o surgimento de um sexto dedo,
a transformação, a redução da quantidade de pelos em nossos corpos, entre outras tantas transformações que vêm sendo observadas ao longo de nossa história, que em determinado momento talvez tenham sido vistas como anormalidades e aberrações, e que talvez ainda hoje assim sejam considerados. Faria talvez uma parte, aproveitando do tempo que temos, para refletir um pouco sobre este estranhamento, e utilizo-me do senso comum numa criação que talvez seja algo inverossímil, mas que surge bem a contento para refletirmos sobre nosso posicionamento acerca das transformações. Todos nós conhecemos a obra X-Men, aonde homens, seres humanos, homo sapiens, digladiam-se em uma sociedade onde derivações diferenciadas de seres humanos começam a surgir de forma cada vez mais potente na sociedade, colocando em risco a existência de toda uma série de seres, os seres humanos, os homo sapiens. Talvez uma nova espécie que surge, mais bem adaptada, mais adequada, embora diferente. E vemos dentro do comportamento humano toda a resistência que surge com relação àquela ameaça, e por isso trouxe esse exemplo. Porque nós ainda pautamos nossas existências pelo instinto de conservação. E tudo aquilo que diz respeito à possibilidade de deixarmos de existir enquanto estruturas biológicas constituídas sob uma forma específica, pode ser vista como uma ameaça à nossa sobrevivência. É, portanto, necessário que, além deste olhar científico, comecemos a perceber que, embora no futuro não venhamos a nos manifestar através do Homo sapiens, continuaremos a nos manifestar através de algum aparelho biológico mais bem adaptado às nossas necessidades. Arriscaria ainda trazer um outro exemplo bastante instigante, que é o filme chamado Inteligência Artificial, em que surge, através do desenvolvimento tecnológico, uma nova competência robótica de capacidade de discernimento, de pensamento, de sensibilidade, tão próximos do que seria um ser humano, que chegam a causar confusão entre os Homo sapiens. Estes seres, no decorrer do filme, vão tomando o lugar dos seres humanos que começam a extinguir-se mediante as agruras porque o planeta passa. E num futuro muito longínquo, aquele robozinho fica como o elo de ligação entre uma humanidade de Homo sapiens uma vez existentes e uma nova geração de seres talvez humanos, mas vistos como unidades robóticas absolutamente plenas que fazem o exercício da ciência, buscando o elo perdido entre eles e o passado. Talvez espíritos encarnados em máquinas não mais biológicas, mas agora cibernéticas. Gosto de fazer estas provocações porque quando vamos falar em programação genética, normalmente abordamos o olhar conservador das religiões, em que não nos é lícito interferirmos diretamente e conscientemente na obra de Deus. Desafio para todos nós. Porque se a doutrina espírita nos diz que é nossa obrigação fazermos o melhor possível para sanear este orbe, talvez seja sim a nossa obrigação atuarmos sobre os nossos corpos da melhor forma possível, constituindo uma espécie mais bem adaptada, com mais capacidades, aonde as doenças praticamente inexistem,
as restrições biológicas são muito menores e os níveis de conforto e manifestação da inteligência sejam mais amplos, mais plenos. Mas hoje, quando falamos sobre isso, nossos corações tremem nas bases, porque normalmente este pensamento da interferência no processo genético de constituição de novos seres vem normalmente associado às nossas dimensões egóicas, egoístas, orgulhosas. E, portanto, muitas vezes tememos que possamos, enquanto sociedade planetária, utilizarmos-nos destas técnicas para gerarmos super seres humanos que poderão viver de forma preponderante sobre os outros. Bom, se pensarmos sobre a ótica humana dos seres relativamente finitos, que viverão cerca de 150 anos, porque eu gosto de ser otimista, talvez possamos ver isto como uma ameaça. Mas se ampliamos o nosso olhar para pensarmos enquanto, atenção, individualidades imortais, criadas por uma potência soberanamente boa e justa, destinados a conquistar a felicidade através de nossos próprios esforços e portadores de todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos esta jornada, vamos entender que mesmo que alguns de nós venham sofrer por estes posicionamentos impositivos que desrespeitam a igualdade entre os seres, em algum momento de nossos processos encarnatórios futuros, seremos nós que estaremos herdando estes corpos e estas estruturas genéticas mais bem adaptados. E que não há possibilidade de ser de forma diferente. Podemos pensar na possibilidade de adaptação dos corpos não apenas sobre o ponto de vista da genética, podemos pensar sobre o ponto de vista da cibernética. Hoje, já começamos a discutir se devemos ou não retirar órgãos de nossos corpos para substituir por órgãos mecânicos, computadorizados, porque já começam a surgir tecnologias que se mostram muito mais eficientes que nossas próprias estruturas biológicas. Podemos citar como um exemplo muito patente disso o olho biônico que vem sendo desenvolvido na Inglaterra, em que o grupo de cientistas envolvidos neste projeto já conseguiu decodificar, em grande parte, a forma como os impulsos elétricos devem ser conduzidos aos nervos ópticos para traduzir as imagens captadas por câmeras. Nos próximos anos, teremos a possibilidade de implantes cibernéticos que poderão dar visão a muitos cegos, mas também a possibilidade de termos seres humanos utilizando implantes cibernéticos que ampliam em muitas vezes as nossas possibilidades de visão, colocando-nos de forma muito mais adequada a enxergarmos o macrocosmo e o microcosmo, a enxergarmos a noite, eliminando a possibilidade de iluminação, podendo discernir entre fontes de calor, para que possamos assim fazer diagnósticos mais precisos acerca de áreas lesadas dos corpos, substituindo, portanto, talvez até muitos instrumentos de diagnóstico médico. E aí pergunto a vocês, quando tivermos disponíveis estes equipamentos, quantos de nós não desejaremos retirar os nossos olhos para colocar implantes cibernéticos mais potentes, mais adequados, dando-nos condições diferenciadas de trabalhar no mundo? Falarmos sobre programação genética, portanto, é meio que pensarmos nesta mesma linha, em que podemos começar a interferir na constituição genética de nossos corpos, já na fase embrionária, eliminando doenças, ampliando possibilidades biológicas, dando-nos condições de manifestação mais plena para as nossas capacidades intelectuais.
Isso pensando sobre o ponto de vista da ciência humana. Podemos pensar ainda sobre o ponto de vista da interferência espiritual, da nossa própria interferência espiritual. Porque conforme nos conta de Bernard, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, aliás, uma obra magnífica para pensarmos acerca do grande evento, do magnífico evento que é gestar um novo organismo, percebemos que o processo encarnatório tem início através da aproximação do espírito encarnante de sua mãe, promovendo uma natural seleção do óvulo mais adequado, que poderá ser fecundado, promovendo o amadurecimento diferenciado daquele óvulo. E no momento em que milhares, milhões de espermatozoides são despejados no aparelho feminino, este mesmo processo de seleção magnética a partir dos sentimentos, a partir da forma de pensar, através da estrutura perispiritual constituída por aquele ser, promove uma natural seleção do espermatozoide que melhor atenderá às suas necessidades. Sendo assim, não tratamos apenas de uma questão do espermatozoide biologicamente mais apto. Trabalhamos também a questão daquele que carrega em si o código genético mais adequado às necessidades daquele espírito reencarnante. Mas esta intervenção não encerra por aí. Porque à medida em que há a fusão entre espermatozoide e óvulo, inicia-se um processo de divisões celulares que carrega uma codificação genética, mas que dará vazão ou não a determinadas dimensões de acordo com as emanações magnéticas constituídas pela estrutura perispiritual daquele espírito. Daí a compreensão de que o perispírito é a amálgama, a cola entre o espírito e o seu corpo físico, e que carrega em si todas as matrizes que darão vazão ao novo organismo, sendo o ponto de partida para toda uma nova encarnação, com novas estruturas, com doenças, com graus de saúde, de acordo com o posicionamento daquele espírito. Sendo assim, à medida em que nos constituímos espíritos mais moralmente desenvolvidos, com uma capacidade intelectual maior, com uma possibilidade de intervenção mais consciente nestes processos, podemos então interferir conscientemente nestes processos de seleção das matrizes genéticas que darão vazão a nossos corpos e, mais à frente, dos processos de separação, de divisão celular, imprimindo aquela estrutura quase que mecânica que atende às premissas naturais de formação dos órgãos. Um processo diferenciado que pode significar a redução da importância de determinados órgãos e talvez até mesmo o surgimento de novas estruturas corporais. Numa reflexão ainda mais abrangente, à medida em que nos conscientizamos cada vez mais sobre as nossas necessidades espirituais, à medida em que nos tornarmos mais capazes de percebermos aqueles espíritos que se preparam para encarnar em nossos seios familiares, talvez possamos começar a interferir, sim, no próprio processo encarnatório destes espíritos, através da aplicação de passes, da estruturação de um campo eletromagnético diferenciado, que venha a atender às necessidades encarnatórias daquele espírito. E, portanto, passaríamos a trabalhar em conjunto com aqueles espíritos desencarnados que do mundo espiritual têm interferido neste processo com vistas a oferecer as melhores condições encarnatórias para aquele espírito. Citaria ainda outra obra de extrema importância para nós,
Porque acreditamos que tudo que é ficção científica é, na realidade, um desejo que estamos, enquanto seres humanos, buscando e que em algum momento manifestaremos como ações concretas. O filme Gattaca, em que atingiu-se um grau de possibilidade de intervenção na seleção genética tão grande, que passa-se a produzir corpos geneticamente adequados para cada um dos campos de atuação humana e que, portanto, podemos começar a determinar quais são os espíritos que serão engenheiros, os que serão médicos, os que serão astronautas. E o filme gira em torno de algo extremamente interessante, porque o ator principal do filme, ele é fruto de um ponto fora da curva em que seus pais optam por não realizarem o processo de manipulação genética. E aquele encarnante constitui-se, portanto, um ser diferente de todos na sociedade e que talvez, aspas, para o seu azar, vem com uma certa deficiência cardíaca que o impede de atender a sua maior expectativa, que era ser astronauta. A trama constitui-se de forma absolutamente interessante e nos mostra ao longo dela que muito mais superior às estruturas genéticas estabelecidas é a força da vontade do espírito que se manifesta. Porque aquele ser geneticamente inferior até mesmo ao seu irmão consegue realizar prodígios que o seu irmão não consegue. E no final do filme, ele vai ao espaço. Possamos, portanto, nestes últimos 2 minutos que nos restam, pensarmos que o grande ponto não é a possibilidade de interferirmos na estrutura genética, mas sim o que vamos fazer a partir destas decisões. Porque Kardec, diante deste cenário que se abre, questiona os espíritos. Mas o que fazer quando, em função de nosso orgulho e egoísmo, começamos a utilizar de nosso poder intelectual para modificar as estruturas das espécies de plantas, animais? E os espíritos respondem que o fluxo da vida precisa seguir, que Deus determina a melhoria das espécies e que esta melhoria se dará de qualquer forma, mas ai daquele que tem feito estas intervenções com propósitos escusos, mobilizados por questões pessoais, porque serão responsabilizados. Pensarmos, portanto, em programação genética talvez seja muito mais pensarmos sobre o nosso posicionamento moral, sobre a necessidade de criarmos estruturas de manifestação de espíritos mais belas, mais plenas. Talvez seja muito mais assumirmos a responsabilidade não de nos libertarmos da matéria, mas de evoluirmos através dela, assumindo a responsabilidade que nos cabe de investirmos intensamente, não apenas na constituição de novas estruturas corporais, mas também na manifestação mais saudável dos corpos que conseguimos constituir até então. Buscar a saúde, cuidar de nossos corpos, não refletir apenas sobre as dimensões espirituais, talvez seja o dilema a que estamos endereçados nos próximos séculos. Hoje, a doutrina espírita já nos dá condições de começarmos a pensar sobre essas questões. E Kardec, desde 150 anos atrás, já vem sinalizando para nós a necessidade, acima de tudo, de pensarmos sobre os valores morais que estão por trás destas nossas possibilidades de intervenção na matéria, porque elas são enormes, são gigantescas e invariavelmente acontecerão. Porque se estamos adentrando um mundo de regeneração, precisaremos
ou teremos o direito a corpos mais saudáveis, mais equilibrados, mais suaves, que deem vazão às nossas possibilidades ampliadas, intelectuais e morais. Possamos, então, acompanharmos com um olhar exitoso, esperançoso, diante dos quadros de potencialidade científica que se desdobram em nossa atual sociedade. Não criticando, mas buscando inserir nestas reflexões os valores propostos pela ética do Cristo. Paz e bem a todos.